Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar mais um pouquinho de movimento uniformemente variado. Hoje a gente vai entender como que a velocidade do corpo muda, mas ela muda. Muda sim, lembra? É um movimento uniformemente variado, ou seja, a velocidade varia com o passar do tempo, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Da mesma forma que na aula passada, eu vou colocar para você ali um carro que está parado e aí ele vai começar a ganhar velocidade. E vou mostrar também um outro carro que está vindo andando e começa a perder velocidade, começa a frear. Ou seja, as duas situações mostram para a gente o movimento uniformemente variado. Ou seja, se ele é variado, significa que a velocidade varia conforme o corpo se desloca. Só que ele é uniformemente variado, ou seja, ele possui uma aceleração constante. E só relembrando o exemplo que a gente viu na aula passada, se o corpo tem uma aceleração, por exemplo, igual a 5 metros por segundo ao quadrado, isso significa para a gente que eu tenho 5 metros por segundo dividido por 1 segundo. Ou seja, a velocidade varia 5 metros por segundo a cada 1 segundo que passa. Então vamos fazer o seguinte, vamos considerar que aquele carro azul partiu dessa posição e a cada 1 segundo eu estou marcando para vocês a posição onde ele passou. No instante em que o movimento começa, a velocidade é 0. Aí depois de passar um intervalo de tempo de 1 segundo, a velocidade variou 5 metros por segundo, ou seja, a velocidade já é 5 metros por segundo. Aí, depois de passar mais 1 segundo, a velocidade vai variar de novo 5 metros por segundo. Então, se ela era 5 e variou mais 5, a velocidade agora é 10 metros por segundo. Aí, depois de passar mais 1 segundo, eu sei que a cada 1 segundo a velocidade varia 5 metros por segundo. Ou seja, se a velocidade era 10 metros por segundo, nessa posição ela já é 15 metros por segundo. Então o que a gente percebe? Que a velocidade variou, mas variou de maneira uniforme, ou seja, a cada 1 segundo a velocidade foi variando de maneira uniforme, sempre variando em 5 metros por segundo. Por isso que era 0, aumentou para 5, aumentou para 10 e aumentou para 15. Então, a gente vai usar essas informações para tirar uma conclusão bem importante. A gente sabe que o carro anda, a posição dele vai mudando com o tempo, então a gente sabe que, em função do tempo, eu posso montar a chamada função horária da posição. Mas a gente acabou de ver que a velocidade também varia, então eu posso montar a chamada função horária da velocidade. No movimento uniformemente variado, a função horária da velocidade diz que a velocidade do carro é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Primeiro, por que é uma função horária? É uma função horária porque ela determina uma grandeza em função do tempo, por isso a palavra horária. Agora, função horária da velocidade é porque a gente descobre a velocidade que o carro vai estar em função do instante, em função do tempo que vai passando. E para a gente entender a aplicação dessa função horária da velocidade, eu quero fazer com vocês um exercício. Sabendo que a função horária da velocidade do carro da figura abaixo é v igual a 10 menos 2t e que os dados são todos expressos em unidades do SI, determine. Letra A. Se o movimento do carro é uniforme ou uniformemente variado. A gente estudou lá nas aulas de movimento uniforme que nesse tipo de movimento a velocidade permanece constante. Já no movimento uniformemente variado, a gente está vendo desde a aula passada que o valor da velocidade varia com o passar do tempo. E a função horária que foi dada para a gente mostra que o valor da velocidade muda com o passar do tempo. Então, a gente pode afirmar que o movimento é uniformemente variado.
Item B. A velocidade inicial do carro. Para a gente descobrir a velocidade inicial, eu preciso comparar a função horária que foi dada para a gente com a função horária que eu passei para vocês no comecinho da aula. O enunciado deu a função horária da velocidade. E a gente sabe que a função horária da velocidade diz que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E o enunciado disse que a velocidade é igual a 10 menos 2t. E aí, por semelhança de equações, eu vou dizer para vocês o quê? Que a aceleração é aquele termo que multiplica o t e a velocidade inicial é aquele termo que não está multiplicando o t. Então, no item A foi pedido para a gente a velocidade inicial e a gente pode dizer que a velocidade inicial é igual a 10 metros por segundo. Daí você de repente vai pensar, poxa Coelho, mas por que você pôs metros por segundo e não pôs quilômetros por hora? Porque o enunciado disse que as unidades são as unidades do sistema internacional, onde a gente tem a velocidade em metros por segundo. Eu vou fazer o seguinte, como a gente vai precisar dessa informação mais para frente, eu vou deixar anotado aqui do lado que a velocidade inicial é igual a 10 metros por segundo. Letra C, a aceleração do carro. De novo, a gente vai comparar a função horária da velocidade, que diz que v é igual a v0 mais a t, com a função horária que foi dada no exercício, que diz que a velocidade é igual a 10 menos 2t. E aí, de novo, por semelhança de equações, como a gente já viu no item anterior, a aceleração é aquele termo que multiplica o t. Então, a gente conclui que a aceleração do carro é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. A unidade eu sei que é metro por segundo ao quadrado, porque é a unidade do sistema internacional. E como a gente vai precisar dessa informação um pouquinho mais para frente na questão, eu vou deixar anotado aqui que a gente encontrou que a aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Item D. A função horária da posição para esse carro, considerando que ele iniciou o movimento a partir da origem. Aqui eu pedi para você a função horária da posição. A gente sabe da aula passada que a função horária da posição para o movimento uniformemente variado é S igual a S0 mais V0t mais a t quadrado sobre 2. Então o que eu vou fazer é determinar uma função da posição, e como é função horária, ela vai ser em função do tempo. Então eu vou dizer para vocês que S é igual a S0. Eu disse no enunciado que ele iniciou o movimento a partir da origem. Onde ele inicia o movimento é o nosso S0. Como foi na origem, é a posição 0. E aí eu vou colocar para vocês aqui 0 mais velocidade inicial. A gente achou nos itens anteriores que a velocidade inicial é 10 metros por segundo. Então, como é V0 vezes t, eu vou colocar para vocês 10t. Mais at quadrado sobre 2. A gente achou nos itens anteriores que a aceleração vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, no lugar do a, eu vou colocar menos 2. Aqui eu vou deixar t ao quadrado sobre 2. Então, a função horária da posição fica igual a esse 0 some, então fica para a gente 10t. Aí, aqui eu tenho mais com menos. A gente aprende lá com o Ferreto nas aulas de matemática que mais com menos dá menos. Aí eu tenho 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1, então vai ser 1t ao quadrado. Agora, pessoal, esse 1 aqui a gente não precisa nem representar. Então, eu vou deixar para vocês que a função horária das posições é que S é igual a 10t menos t ao quadrado. Item E. A velocidade do carro no instante 2 segundos. Como o enunciado passou para a gente a função horária da velocidade, ou seja, eu consigo, para qualquer instante t, descobrir a velocidade, fica fácil. A gente vai escrever então que v é igual a 10 menos 2t. Eu quero saber a velocidade no instante 2 segundos. Então eu vou colocar 2 no lugar do t
E a equação fica para a gente que a velocidade é igual a 10 menos 2 vezes um instante, que é 2 segundos. Aí a gente tem que a velocidade é igual a 10 menos 2 vezes 2, 4. E a velocidade no instante 2 segundos é igual a 10 menos 4, 6 metros por segundo. Item F. O instante em que o carro atingiu o repouso. Atingir o repouso quer dizer que ele vai parar. Se ele vai parar, no repouso, a gente pode dizer que a velocidade que ele chega é zero. Então, eu vou pegar a função horária da velocidade que diz que v igual a 10 menos 2t. E aí, como quando ele atinge o repouso a velocidade é zero, no lugar do v, eu vou colocar o zero. Então, vamos lá, fica 0 igual a 10 menos 2t. Esse menos 2 eu vou escrever do outro lado mais 2. Então fica para a gente 2t é igual a 10. E para isolar o t, a gente vai pegar esse 2 que está multiplicando e vai escrever do outro lado dividindo. Então fica aqui t é igual a 10 dividido por 2. E aí a gente sabe que o carro vai atingir o repouso no instante t igual a 5 segundos. Pessoal, e assim a gente acaba mais uma aula de movimento uniformemente variado. Na aula passada, a gente falou da função horária das posições, hoje da função horária da velocidade. Agora, na aula que vem, a gente vai ver como comparar velocidade e distância percorrida no movimento uniformemente variado, ou seja, sem entrar a grandeza-tempo, tá certo? Através da equação de Torricelli. Mas isso aí a gente deixa para a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau e até lá!